Oi, vamos fazer uma brincadeira? Eu peguei algumas frases da internet que eu vou colocar aqui e você precisa me dizer se é jogo ou se é gamificação. Tudo bem? Demanda um cumprimento de objetivos em um mundo virtual. Jogo ou gamificação? Utiliza pontos, distintivos, classificações e incentivos para engajar no processo de aprendizagem. Jogo ou gamificação? Tem como finalidade o uso do conhecimento no dia a dia. Ou seja, os participantes saem do jogo com informações que são necessárias para o trabalho que vem em seguida. E aí, é jogo ou gamificação? E a última frase é um sistema no qual os jogadores se enganjam em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback. Jogo ou gamificação? E aí, será que você acertou? Vamos já já descobrir isso. Bom, meu nome é Andréa Ribeiro, sou designer instrucional e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre como gamificar um questionário. A gente já tem um vídeo com esse título aqui no canal da Midiar e eu estou regravando agora esse vídeo trazendo um exemplo mais prático, né? Afinal, no outro vídeo eu meio que falo da estrutura, explico um pouquinho do conceito de como funciona e nesse vídeo eu vou trazer um exemplo prático dessa construção, dessas perguntas, respostas e feedback, ok? Eu vou trazer um exemplo de uma questão a gente vai falar sobre o tema taxonomia de Bloom nessa questão, e a ideia é que você perceba nessa pergunta, tanto no enunciado, quanto nas opções de respostas, como no feedback, a construção desse processo de gamificação num formato de questionário. Então, no enunciado, a gente já vai direcionar, né, essa situação para dentro do tema que a gente vai trabalhar, que nesse caso é a taxonomia de Bloom. Vou falar especificamente da etapa de análise. Aliás, eu vou deixar aqui aqui embaixo do vídeo a construção da pergunta por completo, tá? Como o texto é um pouco grande, eu não vou ficar colocando aqui como legenda no vídeo, porque vai ficar um pouco cansativo. Então, eu vou deixar aqui a pergunta, as opções, o feedback, você pode abrir e ir acompanhando, tá bom? Para o enunciado da pergunta, assim como eu falei lá naquele vídeo, é interessante que esse enunciado ele tenha um início, meio, fim, ou seja, ele conte uma historinha, que não seja simplesmente o que é isso, como é aquilo, né? Então ele seja um pouco mais estruturado. E aí, como exemplo de pergunta, a gente tem essa daqui. Você é um professor de biologia que está planejando uma aula sobre ecossistemas marinhos. Durante a preparação, você deseja desenvolver atividades que estimulem a análise dos alunos sobre as interações entre os diferentes organismos em um recife de coral. A pergunta: como você, como professor, poderia promover a aplicação do nível de análise da taxonomia de Bloom durante essa aula sobre ecossistema marinhos? Perceba que na pergunta eu estou dizendo qual é o conteúdo, né, qual é o tema, ou seja, a etapa análise da taxonomia de Bloom, só que eu estou levando isso para prática, porque eu estou perguntando como é que você aplica, como é que você avalia essa questão da análise na prática em uma aula de ecossistemas marinhos. Eu não estou pedindo para você me dar o conceito de análise, né, da taxonomia. Eu não estou pedindo para você me dar exemplos de análise. Eu estou dizendo como é que você faria na prática para trabalhar isso com seus alunos. Ou seja, eu estou trazendo para o mundo real. E aí a gente tem como opções, né, de resposta para essa questão. Temos duas. A opção A. Durante a aula, poderíamos apresentar aos alunos um problema fictício envolvendo a introdução de uma espécie invasora em um recife de coral e pedir que analisem as possíveis consequências dessa introdução para as outras espécies do ecossistema. E a opção B.
Durante a aula, poderíamos simplesmente pedir aos alunos que observem um vídeo sobre recifes de coral e discutam em grupo sobre as imagens e informações apresentadas. Isso permitiria que eles absorvessem passivamente o conteúdo e tirassem suas próprias conclusões sobre as interações entre os organismos marinhos. Perceberam a diferença entre as duas respostas? Lá no outro vídeo sobre como gamificar um questionário, eu digo que nas opções de resposta a gente não tem uma certa e errada, e sim uma certa e uma menos certa. Eu acho que essa explicação não ficou muito clara lá, e com essas duas opções de resposta a gente consegue entender isso melhor. Nessas duas opções que a gente tem, a A e a B, inicialmente olhando, não parece ter uma resposta errada, porque as duas opções de atividade fazem muito sentido. A questão é que se eu estou falando de análise, como é que eu faço uma análise da taxonomia de Bloom, uma dessas respostas não traz na prática como é que o aluno pode fazer essa análise, como é que esse aluno vai trabalhar a análise. Você conseguiu identificar qual é? Se você falou a opção B, você está certo. A opção B é aquela que não permite que o aluno trabalhe na prática como fazer a análise da taxonomia de Bloom. Ele traz, sim, a possibilidade de você conhecer o assunto, de discutir sobre o assunto, mas não é isso que a análise fala. Então, no caso, essa resposta aqui, ela só está errada porque ela não atende o que o enunciado está pedindo. Não é que ela seja uma informação errada, ela só não atende aquele enunciado. E esse tipo de opção, esse tipo de resposta, faz com que a pessoa, quando está respondendo, quando está fazendo, ela tenha o trabalho de entender de fato o que o enunciado está pedindo. Não é simplesmente você identificar uma resposta errada no sentido de como se eu colocasse um conceito errado ali da taxonomia de Bloom ou de análise. Não é essa a questão. Então, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de estruturar as opções de respostas, para que elas façam sentido, para que elas de fato façam com que o aluno ele progrida a cada atividade, a cada questão que ele responder, que ele consiga de fato ter um desafio ali para resolver. E os feedbacks que estão aqui escritos embaixo desse vídeo, eles são bem completos, porque eles orientam justamente nesse sentido, de dizer o que está errado, o que está certo, por que aquela questão não funciona, por que ela funciona. Ou seja, o feedback, ele tem a proposta de te dar uma resposta rápida sobre algo que você acredita que está certo ou que está errado. Ele te orienta a como fazer, como entender aquela questão da melhor forma. O feedback, ele não pode ser simplesmente no sentido de... Eu já vi algumas... Estou falando aqui, eu estou lembrando. Vi algumas questões onde o feedback, na verdade, ele só repete a resposta, sabe? A rosa pode ser amarela, vermelha e branca. E aí o feedback seria... Você acertou se disse que a rosa pode ser amarela, vermelha e branca. Ou seja, é uma estrutura de feedback que não acrescenta em nada, que não diz nada, sabe? Ele faria mais sentido se a estrutura do feedback fosse... Existem 3 tipos de rosa, que são do tipo vermelho, branco e amarela. E cada uma delas ocorre numa determinada região do Brasil, e quando chove, quando faz frio, ela muda de cor, entende? Então, assim, é um feedback estruturado, que faz sentido, que te desafia, que te traz uma informação e que te faz ir além. Então, quando eu falo em estruturar um questionário de forma gamificada, é isso, é fazer com que a cada questão o participante progrida naquela questão, progrida na questão de conhecimento, de compreensão, e aí na próxima questão ela seja mais difícil
do que a primeira, né? Então você vai sempre subindo de nível para aquela pessoa. E aí, é claro, né, você inclui a questão aí de pontuação, de ranking, enfim, isso aí você vai fazendo da melhor forma. E agora é importante dizer a diferença entre jogo e gamificação. Quando eu falo jogo, eu estou dizendo que eu vou utilizar e aí eu posso utilizar dentro de um processo de aprendizagem, tanto o jogo quanto a gamificação, fica a critério. Mas o jogo, ele não tem uma responsabilidade com o real, com o dia a dia. Então, por exemplo, eu lembro que logo no início, quando eu comecei a trabalhar como design instrucional, a gente na equipe construía muitos jogos, né, para apresentar informações sobre o produto, né? Era um treinamento de produto, tinham muitas regrinhas, detalhes, e aí a gente utilizava o jogo de tabuleiro, jogo de tipo quiz, né, pergunta e resposta. Aquilo ali era um jogo, ele tinha toda a estrutura do jogo. Ele tinha um mundo virtual, que era ali, né, o tabuleiro ou o quiz, aquele espaço dentro do curso, né, do treinamento. Ele tinha a questão dos pontos, a formação de grupos, a competição, tinha toda a estrutura de um jogo. E por que não era gamificação? Porque ele não tinha responsabilidade em mudar um comportamento da vida real. Ele só estava passando conteúdo, então era uma relação de jogo e conteúdo. Eu estava só apresentando o conteúdo ali dentro, estava apenas reforçando uma informação por meio de um jogo. Quando eu falo em gamificação, eu estou falando para algo além, eu estou falando para que a pessoa mude um comportamento na vida real, na vida prática. Esse exemplo mesmo aqui da atividade taxonomia de Bloom, a pergunta, ela está trabalhando o quê? Que a pessoa desenvolva atividades para fazer com seus alunos aonde? Na vida real. Não é algo que ela vai utilizar só ali na atividade, só ali naquele jogo. Ela vai levar para a vida real. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala em jogo e gamificação. Quando a gente fala em jogo, eu estou falando de um mundo abstrato, de um mundo virtual, onde vai ficar somente ali aquela atividade. E quando eu falo em gamificação, estou dizendo de algo que vai ser levado para o dia a dia, para o trabalho, para a vida pessoal, enfim, depende, né, do objetivo dessa gamificação. Mas é algo que extrapola o mundo virtual. Então, a partir desse entendimento, né, de diferença do jogo e gamificação, a gente consegue voltar naquelas primeiras 4 perguntas e saber quais são as respostas. Curioso? Vou deixar logo aqui o nosso gabarito. Tchau e até a próxima!